Bom dia, amados irmãos, vos cumprimento, vos saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça seja abundante em cada um, que os vossos corações sejam corroborados desta graça e do amor ágape, que haja saúde, alegria, gozo em cada coração. Desta vez queremos falar sobre um assunto ao qual se fala bastante, né? As obras são suficientes para salvar? Bem, Jesus ele deixa bem claro sobre isso em Lucas capítulo 18, começando no verso 9. Ele trouxe a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. E por que Jesus então trouxe esta parábola? O verso 9 explica: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Notem bem, meus irmãos, que bem neste primeiro verso que lemos, nós encontramos duas coisas que são difíceis de serem vencidas e que devem ser vencidas. A primeira coisa, confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Agora, a Bíblia mostra que o coração do homem é enganoso. Então, vejam isto. Confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Primeiro, erro. O segundo, e desprezavam os outros. Então, eles eram justos, se consideravam justos e desprezavam aqueles aos quais eles desprezavam, quais julgavam que eles não eram justos e nem dignos de ter suas orações ouvidas e nem salvos. Então vamos agora à parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Vejam bem, ele estava dando graças a Deus. Ele estava dando graças a Deus por causa disso, mas vejam a condição que ele estava dando graças a Deus. Estava exaltado, confiado em si mesmo, nas suas condições, e desprezou o outro, nem ainda como este cobrador de impostos. Isso quer dizer, este aí não tem chance nenhuma, né? Continuou o fariseu: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. Bom, você quer cobrar de Deus alguma coisa, né? O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Vejam que diferença de um coração contrito, de um coração exaltado, de um que se julga melhor do que os outros e de um que nem se aproxima, não se acha digno nem de se aproximar do altar. nem levantar os olhos aos céus,
mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha que conclusão da parábola. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Bem, então surge a pergunta: as obras salvam ou condenam? Olha só que a gente tem que refletir sobre isto. Eu estou tabulando uma pergunta, né? As obras salvam ou condenam? Bem, vejamos aqui esta anotação. Os que praticam boas obras mostram que vivem na graça salvadora. Eles não as praticam para exaltar-se a si mesmo, mas eles as praticam porque receberam a graça salvadora. Porque a palavra diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando ele reconhece esta graça preciosa, maravilhosa, e entrega a sua vida ao Salvador, a Jesus, e renuncia ao mundo com suas delícias, prazeres, então a graça o leva a praticar as boas obras. Nós fomos chamados, criados para as boas obras. Então as obras não é que vão salvar aquelas pessoas. Aquelas obras demonstram que aquela pessoa está salva. Mostram que elas vivem pela graça, na graça, amando a graça e confiando no sangue de Jesus, não em si mesmos. Eles nunca são exaltados, eles sempre são simples e humildes. Agora, e os que praticam as más obras? Por que eles praticam as más obras? Porque eles demonstram ali que estão vivendo sem receber em seus corações a graça de Deus. Porque qual receber esta graça, essa salvação, e deixar que este sangue os limpe, os lave, então automaticamente eles vão produzir frutos diferentes. Eles vão receber uma inspiração diferente. As vidas agora vão ser inspiradas, as ações vão ser inspiradas pelo Espírito Santo. Trocou a natureza ali. Mudou. Então o seu desejo, o seu prazer está em fazer a vontade de Deus. Então por isso eles não confiam em si mesmos, eles confiam na graça, eles confiam na palavra. Eles não confiam em seus próprios corações. Ah, meu coração é melhor do que de... Não, meu coração não é melhor do que de ninguém. Meu coração também é pecaminoso. O salmista Davi chegou a escrever: se eu atender ou atentar para a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá quando eu estiver em necessidade. Agora, nós vemos essas coisas. Paulo escreveu essas coisas na carta aos Romanos, no capítulo 9, acerca dos judeus. Por que não receberam a graça? Por que não receberam a Jesus? Olha, porque eles estavam tentando justificar-se a si mesmos através de algo que não traria a eles a salvação. Não praticavam isso. O jovem rico, você encontra isso bem aí no capítulo 18, né, de Lucas, a partir do verso 18. Guardador íntegro da lei, mas a lei era
incapaz de salvar o homem. Então ele se justificava por aquilo, mas quando foi manifestada a verdadeira justiça de Deus, então Romanos 10:3, você vai ver aqui: visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então eu vou praticar boas obras. Eu fui chamado para boas obras. Eu fui criado para as boas obras. Mas eu não vou confiar nas boas obras, que elas vão me salvar. Porque se eu for tentar fazer isto, eu estarei aniquilando o sacrifício de Jesus. Se as boas obras pudessem salvar alguém, aquele jovem, acabamos de falar, o jovem rico, Jesus disse que ele estava perto. É bom praticar as boas obras. Você terá o louvor dos homens e até de Deus. Você terá o louvor das autoridades e até de Deus. Mas não confie que as obras poderão te colocar na vida eterna. O que coloca todas as pessoas na vida eterna é a graça de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Cristo manifestou a graça e através do seu sangue precioso e poderoso é quem lava-nos dos nossos pecados, dos nossos maus pensamentos, das nossas ações, através do arrependimento. Mas, se nós tentarmos, como Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 3, que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Porque às vezes eu faço uma boa ação e esqueço que eu também pratico ações que eu não deveria praticar, sem intenção de fazer aquilo. Mas o homem peca por natureza. Todos nascemos nesta condição miserável. Como nós temos ouvido, por um homem só, então entrou o pecado ao mundo. E através deste homem, todos pecamos. E agora a graça de Deus providenciou a salvação através de um homem, Jesus. Aleluia. Diga aí no seu coração: graças a Deus pela graça. Jesus, a expressão máxima do amor de Deus para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, então se as boas obras não salvam, então por que as praticar? Você as pratica porque você reconheceu que você precisa, recebeu a graça e você tem prazer nelas, porque agora você está no rol daqueles que foram chamados para praticar as boas obras. Bom, e as más obras condenam? Não. As más obras já são praticadas por aqueles que já estão condenados, por não receberem em seus corações a graça de Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, sua infinita graça, nos ajude a compreender estas coisas, a viver de tal forma que nós venhamos agradar a Deus
e, na medida do possível, agradar também aos homens. Crescer na graça, praticando aquilo que Ele quer que nós pratiquemos. E quando nós falharmos, que fatalmente a gente uma hora falha, nós sabemos reconhecer que somos nada, mas que a graça de Deus e o sangue de Jesus faz tudo por nós em todos os nossos dias. Pai Celestial, ajude meus irmãos, minhas irmãs, todos a compreenderem e viverem não de acordo com seus próprios pensamentos, suas próprias vontades de fazer ou desfazer, mas viverem através das instruções do Espírito Santo, da graça do Senhor em cada coração, e que haja cura, libertação, vida abundante em cada um. Os lares sejam cheios de amor, edificados neste amor de Deus em suas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém.